Olá, alunos do curso técnico em Química do primeiro semestre de 2020. Então, são os alunos iniciantes. Sou a professora Franciele, espero que estejam todos bem. Vamos então retomar nossos estudos e, para isso, acredito ser importante que façamos uma breve revisão dos conceitos trabalhados. Vocês devem ter duas apostilas impressas. Elas são, na verdade, uma continuação uma da outra, assim como a que estarei disponibilizando hoje. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é a imagem inicial do Google Classroom. Então, a nossa disciplina é Metodologia de Redação e Pesquisa. Eu já estou deixando aqui organizado esses materiais para, quando vocês tiverem o acesso, as coisas já estarem organizadas, tá? Então, eu coloquei aqui inicialmente um vídeo de boas-vindas, no dia 19, que foi quando eu tive esse acesso liberado, né? Chegou esse acesso para mim, professora. Os alunos ainda não estão lá cadastrados, mas a gente já vai estar dando continuidade. Aqui também já vai estar a apostila, né? A primeira apostila e a segunda apostila que a gente já trabalhou em sala de aula. E hoje eu vou estar disponibilizando essa terceira apostila aqui para vocês iniciarem a leitura. Na primeira apostila, a gente falou sobre o conhecimento, né? Sobre como que o conhecimento é introduzido no nosso dia a dia e também de um modo mais científico, né? Falamos aí sobre conhecimento e pesquisa. Qual é a correlação disso, né, pra gente? Qual é o impacto? Conhecimento ao longo da vida. Conversamos sobre formas, né, de se adquirir conhecimento. Foi um debate bastante interessante em sala. Então, nós vimos que o conhecimento é baseado em novidades mais experiência de vida, né, que seria um subsídio. Então, a gente adquire conhecimento lendo livros, artigos diversos, no relacionamento com a família, no relacionamento com os colegas de trabalho, na escola. Então, essas interações são importantes para que a gente adquira o conhecimento, né? Falamos aqui também sobre os elementos fundamentais, né, na aquisição do conhecimento. Então, falamos sobre esses verbos de ação, né, que indicam ação: aprender, apropriar-se, assimilar, compreender, conceber, né? Lembrem-se que na sala de aula a gente fez uma certa definição, né, desses conceitos. Precisamos do elemento assunto, né? Então, qual será o objeto, o fenômeno, o fato, o campo, a ciência e o resultado, né? Que seria o saber, a verdade, a teoria, a doutrina, erudição, tá? Algumas dessas perguntinhas também eu estava orientando vocês a responderem na própria apostila, né? Falamos também sobre os tipos de conhecimento. Então, o conhecimento empírico, que é aquele que é fundamentado nas experiências, na observação, na repetição, né? Então, é um conhecimento que você não precisa ler teorias ou leis. Você precisa da parte prática mesmo. Falamos sobre o conhecimento científico, no qual ele é analítico, ele segue uma sistemática, né, de observação, teste e resultados, e análise desse resultado. Falamos também sobre o conhecimento filosófico. Ele vê de uma forma mais abrangente. Eu sempre digo que o conhecimento científico ele começa com o pensamento filosófico, porque a filosofia é interrogar, e o conhecimento científico sempre começa com uma questão, uma pergunta. Então, no conhecimento filosófico, você procura responder, você pensa num problema, numa pergunta de uma forma abrangente. E no conhecimento científico, você começa a trabalhar isso de forma mais individualizada, observando cada variável possível. E o conhecimento vulgar, né, que é aquele que você atinge seus objetivos sem se preocupar com as causas. É um conhecimento mais espontâneo, tipo como que acontece com as crianças, né, ou no nosso dia a dia que a gente está aprendendo sem perceber. E por último aí o conhecimento teológico religioso, que é aquele fundamentado em dogmas, em ritos, né? E aí algumas religiões têm, né, os seus livros de referência. Então, essa aqui foi a primeira apostila que a gente tinha trabalhado. Eu recomendo que vocês releiam ela, né, para se inteirar aí. Depois, a segunda apostilinha, a gente foi falar sobre a ciência e formulação de hipóteses, né? Então, a gente discutiu bastante em sala de aula isso também, né?
falamos sobre essa formulação, né, de um problema. Então, a partir disso, você começa a formular hipóteses e você tem que coletar dados e fazer testes para ter algumas conclusões e poder explicar aquele problema, né? E depois precisa fazer a redação de dados. Então, para esse tópico aqui, vocês devem se recordar que nós fomos até para o laboratório, né? Onde tinha uma situação, né? Que eu levei para vocês 2 ovos e um flutuou e o outro afundou. E várias hipóteses foram levantadas sobre isso. E durante a aula, dentro do laboratório, a gente foi testando as hipóteses que vocês levantaram. Eu gostaria ainda de retomar um dia essa aula para a gente discutir mais sobre aquilo, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá? E aí nessa aula também teve algumas situações do dia a dia, né, que nós discutimos. Por que as margens dos rios estão poluídas? Vocês foram falando várias coisas, vocês escreveram, depois a gente foi discutindo os porquês. Por que os hospitais públicos não suprem a demanda de atendimento para a população necessitada? Porque o aumento do cultivo de soja pode causar desmatamento. Então, esse é o problema e várias hipóteses foram levantadas. Se são reais, são verdades e o quanto que ela contribui, né, aí essas hipóteses precisam ser testadas, certo? Então, essas hipóteses seriam, na verdade, as variáveis, né? O que está variando dentro do acontecimento que pode estar influenciando, né, a resposta. Então, essas foram as 2 apostilinhas que nós já tínhamos trabalhado. Busquem aí no material de vocês. E hoje eu vou estar disponibilizando essa outra apostila, né, de modo eletrônico, que ela vai falar sobre característica do ambiente de estudo, né? E eu acho que vai vir bem a calhar com esse momento que a gente está vivendo, uma vez que a gente vai estar vendo aqui condições para que o estudo aconteça de forma mais eficiente, mais eficaz, né? Tempo para estudar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, tá, desse material. E nos próximos dias eu posto um videozinho da gente discutindo, né, cada item, explicando cada item, para não ficar só na leitura também, né? E em breve a gente deve retomar deve conseguir trabalhar pelo Google Classroom, ou a gente tenta encontrar uma outra forma. Então, por hoje é isso, né? Um vídeo rápido, só introdutório mesmo.